As polêmicas de FNAF. Cara, quando você pensa em polêmicas de Five Nights at Freddy's, tem muita coisa pra se falar, tá? É coisa interna da própria empresa, do Scott Cawthon, que é o criador da série, dos próprios jogos, retcons, da comunidade, da fandom. É muita coisa que foi se acumulando ao longo de 11 anos de FNAF, tá? E muitas delas são coisas mais sérias, outras são mais tranquilas, outras realmente geram tópicos de discussão. E eu posso dizer por mim que o que mais me incomoda na comunidade de Five Nights at Freddy's, que eu acredito ser uma polêmica, é realmente o fato de que você tem muita dificuldade de levar algo novo para a comunidade FNAF. Uma teoria, uma ideia, é muito arraigado, tá? Num tradicionalismo de teorias lá do passado, que estão normalmente atreladas a outras mídias, como livros e coisas do tipo, e as pessoas tomam como fato, sendo que Five Nights at Freddy's não tem fatos, é tudo suposições baseadas em coisas que a gente tem em livros e nos jogos, algumas são realmente fatos, outras nem tanto, tá? E aí, várias vezes aconteceu de teorias que eram muito fortes acabaram caindo, né? E outras tomaram o seu lugar, mas enquanto isso, você não pode fazer uma outra teoria que você acaba sendo humilhado ou até mesmo isolado. E isso aconteceu comigo no início do canal, tá? Quem me ajudou, inclusive, foi o Corey. Eu fiz uma teoria lá que a galera não gostou e tiraram sarro de mim, não respeitaram a minha teoria. Achei bem, assim, bem ofensivo na época e isso me afastou de fazer teoria de Five Nights at Freddy's. Mas enfim, isso aqui é só uma experiência pessoal, né, com uma das polêmicas de Five Nights at Freddy's, que é de fato a comunidade, beleza? Mas hoje a gente vai ver o iceberg das polêmicas de FNAF. Quem mandou esse vídeo aqui foi um inscrito e eu até pensei em reagir no canal principal, né, que eu acho que tem mais a ver e tudo mais, só que como são polêmicas de Five Nights at Freddy's, que durante vários anos, não é que uma que está acontecendo agora, que vale a pena a gente mencionar por notícias, acho que aqui nesse canal vai ser mais legal da gente elaborar esses pensamentos, então fica aqui uma mescla dos dois canais, tá? E quem fez esse vídeo aqui da hora foi o Dexpo, não conheço esse canal, tá? Mas já vou me inscrever aqui, vou dar o like pra ajudar o parceiro aqui, porque eu acho que, pô, muito legal, e tudo divididinho, achei bem da hora aqui, parece que vai ter bastante coisa interessante. Ixi, eu acho que a minha... Ih, o editor aqui, o Moraes, minha facecam aí, você vai ter que ficar controlando. Bom, problema do editor, né? Pobre coitado, desculpa. Moraes te ama. Vamos lá, deixa o Dex pra falar, vai. FNAF teve polêmicas absurdas desde 2014, tendo uma das comunidades mais insanas e doentes da internet. Doentes, caraca. Nesse vídeo, eu juntei as maiores polêmicas de FNAF no iceberg. Caso você saiba o que é um iceberg... Eita, peraí. Nesse vídeo, eu juntei as maiores polêmicas... Achei que esse vídeo aqui era meu. Parecia muito uma thumbnail que eu fiz. Muito, muito mesmo. Olha só. Parece muito. Tá vendo aqui? É bem parecido, dá pra ver melhor aqui, ó. Parece muito. Talvez eu tenha usado uma cena que seja muito parecida, né? Por que eu tô perdendo tempo com isso? Deixa quieto, meu Deus do céu. Vambora, vai. De FNAF no iceberg. Caso você saiba o que é um iceberg, pula pra esse tempo aí na tela. Mas caso você não saiba, iceberg é um tipo de vídeo que cataloga tópicos de certos assuntos em camadas. E quanto mais você desce, mais bizarro vai ficando. Camada 1. Controvérsia política e aposentadoria de Scott Cawthon. Em 2021, uma tempestade se formou na comunidade de FNAF, quando foram vazadas doações políticas feitas por Scott Cawthon. Eu lembro disso, cara, isso aqui foi tenso mesmo quando aconteceu. Candidatos do Partido Republicano dos Estados Unidos, incluindo nomes que já haviam se posicionado contra direitos da comunidade LGBTQ+. O assunto se espalhou rapidamente no Twitter e Reddit, dividindo a fanbase entre aqueles que defendiam o direito de Scott de apoiar quem ele quisesse e aqueles que viam isso como uma traição aos valores que acreditavam que a franquia representava. O caso tomou proporções gigantescas, com hashtags, debates e até ameaças, culminando no próprio Scott anunciando oficialmente que se aposentaria do desenvolvimento de FNAF. Cara, o que é complicado aqui é porque é o seguinte, né? O cara tem direito, né, de fazer a doação pra quem ele quiser e tudo mais, do jeito que ele quiser, mas o que complica é que muita gente se sentiu ofendida com relação a isso, né? É aquele negócio de, tipo, nunca conheça seus heróis, muita gente fala isso aí. Mas assim, ele não fez nada de errado, tá? É porque muitas pessoas não são de acordo com para quem ele estava doando. Eu acho que é basicamente isso. O político é muito difícil de você discutir, debater, né? Mas ele não fez isso em nome do Five Nights at Freddy's, ele não fez isso no nome de FNAF, ele fez isso no nome dele.
né? E aí aquele tipo de coisa, você vai apoiar a obra, não o criador, tem essas divisões assim. Eu lembro desse papo Security aí. Breach. Quando o Security Breach finalmente foi lançado em dezembro de 2021, a Saudades. expectativa era imensa. Afinal, Verdade. era o maior jogo da série até então. Com um mundo quase aberto, gráficos avançados e um elenco expandido de animatronics. Só que o jogo chegou repleto de bugs, quedas bruscas de FPS, texturas que não carregavam e IA dos inimigos quebrada, além de problemas na narrativa e cortes de conteúdo. Embora a Steelwall Studios tenha prometido atualizações, a recepção inicial foi extremamente dividida, com muitos elogiando a ambição do projeto, mas criticando a falta de polimento. Essa polêmica se prolongou por meses, e ainda hoje é lembrada como um exemplo de lançamento apressado na franquia. Infelizmente, eu joguei, né, o FNAF nessa época aí, e realmente tava bem bugado, tava bem esquisito. Eu não peguei tantos bugs assim, peguei alguns, tá? Mas o jogo tava muito difícil de jogar, porque tava muito pesado, né? Tava mal otimizado, realmente. Hoje em dia você não encontra ele 100% ainda, o Security Breach, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Foi um dos primeiros jogos de FNAF do canal, acho que foi o primeiro, inclusive, né? E eu gostei muito da experiência. A experiência do Security Breach, pra mim, eu não tenho muito do que reclamar, mas realmente o lançamento foi esquisito, foi apressado. Eu lembro que eu vi a Vayne, tipo, uma vez só, né? Um dos personagens que eu mais queria ver e depois desaparecia. E, enfim, né? O trailer de FNAF Plus. FNAF Plus, parte do projeto oficial Fazbear Funverse Initiative, tinha tudo para ser um grande marco, um remake sombrio e mais realista do primeiro jogo. Quando o primeiro trailer foi divulgado, o público se dividiu. Alguns amaram o tom mais pesado e a estética mais perturbadora. Eu achei muito massa. Enquanto outros acharam exagerado e distante do espírito original de FNAF. Mas no geral, todos queriam jogar o jogo. Só que o desenvolvedor desse jogo, chamado Pinsnon, começou a falar mal do jogo Security Breach em lives e fazer várias críticas à franquia FNAF. Ele se uniu ao coro que estava acontecendo na época de falar mal de um jogo que realmente não estava muito legal. Pegou bem mal e fez o Scott cancelar o projeto. E aí teve essa represália, né, que é uma coisa estranha de você fazer. Não, você não pode falar mal do meu jogo, senão eu não permito que você faça o seu projeto, né? Então, tipo, ele tem esse poder porque o nome FNAF é do Scott Cawthon. Isso foi visto como muito, mas muito pesado por parte do Scott, né? Que era um projeto que tinha tudo pra dar certo, muito legal, que a comunidade em grande parte estava acompanhando e apoiando também, né? E aí teve essa represália, essa é a verdade, foi uma represália, né? Falou, ó, você não vai falar mal do meu jogo, então você não vai fazer o seu. Tenso. FNAF Help Wanted. Help Wanted, lançado em 2019, foi um marco por trazer FNAF para a realidade virtual. Certo. Porém, o preço cobrado na época, especialmente para o público de PC VR, foi alvo de críticas, considerando alto demais para o conteúdo oferecido. A polêmica cresceu quando DLCs pagos começaram a ser anunciados, levando parte da comunidade a acusar a Steamwall de querer transformar FNAF em uma franquia focada em extrair o máximo de dinheiro possível de cada título. Apesar disso, Help Wanted acabou sendo elogiado pela qualidade geral e por expandir o universo da franquia. Particularmente é um jogo que eu tenho muito carinho também, fiz muitas teorias, mas esse negócio da Steelwall com dinheiro e tudo mais, a gente viu em Security Breach, por exemplo, né, a DLC Reigns, eles fizeram por onde, né, porque é uma DLC gratuita, até onde eu sei, e de boa qualidade, né? Não cobraram por ela. Hate contra a comunidade chip. O chip de personagem... Ah, isso aqui é bizarro, tá? E tem umas animações muito bizarras também no YouTube. Os chips, eles são menos piores, vamos dizer assim, mas as animações que são feitas com esses chips e tudo mais é uma parada doentia, na minha visão, tá? Personagens de FNAF é criar relacionamentos fictícios entre animatronics ou personagens humanos. E isso é uma das áreas mais controversas do fandom. Para alguns é só meme, já para outros é um desrespeito à franquia. Em alguns casos, algo moralmente questionável, especialmente quando envolve personagens infantilizados. Tá, aí aqui eu preciso fazer uma pausa e falar pra vocês uma coisa que eu detesto, que é quando você pega um personagem que ele tá dentro de um contexto específico, né? E você tira desse contexto pra colocar em outro que não tem nada a ver. Deixa de ser uma paródia. E até mesmo paródias a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sempre uso como exemplo a paródia que fizeram com Jesus Cristo numa empresa de comédia, que eu não vou citar aqui, que desagradou muitas pessoas, né? Porque foi visto como desrespeito. Mas eles estavam no direito de fazer essa paródia. Então, você tem o direito de fazer a paródia e tudo mais, né? Mas espera lá, será que é de bom tom? Será que é legal? Será que é interessante? Quem é o público disso aí? Entende?
não é uma galera que pode ver coisas que não deveria por conta da idade e tudo mais. Sempre acho muito complicado você falar sobre isso, simplesmente, porque eu tenho direito, eu faço. Acho que a gente sempre tem responsabilidade no mundo que a gente vive, né? Tornar o mundo melhor também é responsabilidade nossa, nas nossas pequenas ações. A tensão aumentou quando fanarts e fanfics explícitas começaram a circular, levando a discussões bem questionáveis em fóruns de FNAF. Camada 2. FNAF não é pra criança. Esse barulho foi aqui? Bem questionáveis em fóruns de FNAF. Camada 2. FNAF não é pra criança. Desde o sucesso no YouTube com vídeos de gameplay coloridos e produtos oficiais para todas as idades, FNAF passou a ser consumido por um público mais jovem. E isso gerou um debate constante. Seria a franquia realmente votada para crianças ou isso foi apenas uma consequência do marketing e da comunidade? Muitos apontam que, apesar da estética bonitinha que FNAF veio tendo nos últimos jogos, o conteúdo sempre foi sombrio e pesado. Exatamente. Eu acho que o conteúdo de FNAF sempre foi sombrio, sempre foi pesado, tá? E só que aconteceu um fenômeno estranho, que acabou acontecendo no meu canal, inclusive, tá? Que você foca num público mais adulto, foca num público que ele é mais velho, pra ter essa percepção do sombrio, e você acaba atraindo, por algum motivo, pessoas mais jovens, né? E aí você olha isso e fala, caraca, então esse é meu público? Então peraí. Aí você reformula os vídeos, no meu caso, né? Reformula a ideia pra você dar ao público que é mais jovem o que eles querem, né? E eu acredito que foi isso que aconteceu com o FNAF. Não é que o jogo, ele é pra crianças, que a temática é pra crianças, que a história... Não é, né? Mas eles adaptaram pra ser mais receptivo, né, para as crianças, é isso que eu quero dizer, mas eles não mudaram a história, não mudaram a temática. É como eu, no meu canal, sempre uso isso como exemplo. Eu tenho um canal que não é feito para crioncas, tá? E eu continuo produzindo esse conteúdo que não é para crioncas, mas como eu sei que crioncas assistem, eu pego mais leve, eu não falo palavrão, esse tipo de coisa, mas eu nunca mudei o tipo de conteúdo que eu faço. Sempre foi para pessoas mais velhas. Só que eu pego mais leve. Eu acho que FNAF tá indo mais ou menos por esse nicho aí, né? De ver Security Breach muito mais colorido, por exemplo, né? Até o Secret of the Meme, que a gente vê que é muito mais colorido do que outros. Então, até mesmo em primeira pessoa, que é uma coisa que me parece ser uma coisa mais... esse jeitão mais moderno, que as crioncas dessa época estão mais acostumadas, coisas assim, vendo né? assassinato e temas adultos. E existem muitas críticas pelos jogos terem a classificação etária baixa. Lore complicada demais. Uma das maiores marcas de FNAF é a narrativa fragmentada, cheia de segredos e pistas escondidas. Mas parte da comunidade... Acho que ele deixou o Discord ligado na hora que foi gravar. Acontece. Acredita que essa complexidade é, em parte, intencional e exagerada para criar especulação e manter a franquia sempre em alta, não Faz deixando sentido. ela morrer. Criadores Concordo. de conteúdo e fãs discutem se a confusão da lore é fruto de má organização ou se é um recurso planejado para estimular teorias e vídeos virais. Independentemente, Creio que as duas coisas, tá? A minha opinião. todo jogo que for lançado na franquia, em vez de esclarecer mais a lore, só deixa a teia de aranha que é a lore ainda maior. Mas fazer teorias é uma coisa maravilhosa. Estimula a criatividade, estimula a conversa, debate. O problema é que a comunidade acaba podando isso das pessoas. Qual é o problema de você não ter uma resposta certa e ter a possibilidade de ter várias? Pô, é sensacional, cara. É muito mais legal. Uma resposta fechada assim, aquilo e acabou. Mas não, aqui a gente tem várias possibilidades que todo mundo pode ter o seu final favorito. Sei lá, eu acho da hora isso. Ataques contra youtubers por teorias erradas. Isso aconteceu comigo. Exatamente o que eu falei no princípio. Nossa senhora, mas isso aqui foi uma porcaria, tá? Foi no início do canal, eu fiz uma teoria que, depois eu conversei com o Corey, ele falou, não, tá errada mesmo e tudo mais, tá? Mas a galera não devia ter te atacado assim. Nossa, o Corey me ajudou muito nessa época aí. E, cara, mas me afastei da comunidade, eu parei de fazer teorias porque eu não queria ser humilhado publicamente no Twitter. É uma coisa que me machucava, né? As pessoas acham que tinham direito, eu sou uma figura pública, mas enfim, vamos ver isso aqui, fiquei curioso. FNAF sempre foi conhecido por suas teorias, mas ao longo dos anos, isso se tornou um campo minado. Muitos criadores de conteúdo foram alvos de ataques simplesmente por apresentarem interpretações diferentes da lore oficial. Comentários agressivos, dislikes em massa e até tentativas de cancelamento se tornaram comuns. Em alguns casos, youtubers chegaram a receber ameaças por não seguirem a versão aceita de certos mistérios. Até o Core já fez vídeo falando sobre isso. Isso aqui é uma coisa que assim, ele tá falando muito maior, né? Não é só o Brasil, acho que é a parada como um todo. Mas no meu caso, a galera só tirou sarro da minha cara.
no Twitter. Só isso. Foi a única coisa que aconteceu e tudo mais. Aí o Corey falou, não, vai lá e faz uma brincadeira também, esse tipo de coisa acontece. Eu fui lá, entrei na brincadeira e ficou tudo bem, mas eu fiquei magoado, né? Essa é a questão. Mas foi o máximo que aconteceu. Agora ele vai entrar numa parada aqui que é tensa, tá? Esse aqui é tenso mesmo, o conteúdo mais adulto. O anime do FNAF, que foi muito polêmico. Vixe! FNAF anime e conteúdo NSFW de FNAF. Um dos aspectos mais controversos da comunidade são os mods e fangames com conteúdo sexual explícito, que muitas vezes envolve os animatronics, sendo consumidos por um público muito jovem. Mas o problema mesmo é que os animatronics teriam crianças neles, então isso passaria muito dos limites. O caso mais conhecido foi Finia, ou FNAF Anime, feito pelo Mairuzo. Era uma fangame de FNAF que recriava os animatronics originais, mas com volumes absurdamente volumosos. O problema mesmo era que os jumpscares eram basicamente os animatronics se esfregando em você. O YouTube de 2018 pra cá teve melhoras no bot de censura, e não sobrou quase nada das fangames originais, principalmente o primeiro e o segundo jogo. Eu fiz um vídeo sobre uma vez, e ele foi completamente capotado pelo bot. FNAF. Isso aqui foi bem tenso mesmo. Sobre essa parte aqui, eu acho aquela parada mesmo, né? Fazem uma fangame totalmente tirando os personagens de contexto, é uma parada muito apelativa, muito paia, não acho legal, tá? Justamente porque a gente tava falando que o FNAF acaba indo pra pessoas menores e, tipo, esse conteúdo vai acabar chegando nelas de algum jeito, e se o de terror já é ruim, esse tipo é pior ainda. Então eu acho que é uma responsabilidade da comunidade cuidar da comunidade pra tornar ela saudável pra todos. Todos, tá? Todos mesmo, né? Já que o jogo é 12 mais, né? Que dizem lá, que vamos respeitar isso e trazer isso, então, 12 mais não deve ver esse tipo de conteúdo, então não vamos criar. A gente quer uma comunidade legal, então a gente vai fazer isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que passam dos limites e só querem causar, né? E a falta de suporte. FNAF AR Special Delivery trouxe animatronics. Tá aí um FNAF que eu não joguei, eu só experimentei. Diretamente pro mundo real, via realidade aumentada. Porém, o entusiasmo virou frustração. A Illumix, desenvolvedora do jogo, passou longos períodos sem atualizar o conteúdo e sem corrigir bugs que comprometiam a experiência. A comunidade acusou a empresa de abandono do projeto, especialmente depois que novas adições começaram a se limitar a reskins e eventos repetidos. Com o tempo, o jogo se tornou um exemplo de oportunidade desperdiçada. Em 2024, eles fecharam o projeto de vez. Camada 3. Pizzaria real oficial de FNAF. No lançamento de FNAF 4, nos códigos do jogo tinha um número que, por coincidência, era um número de telefone de uma pizzaria. Vendo isso, os fãs pensaram que essa era a pizzaria real de FNAF e começaram a fazer ligações pedindo se era mesmo a pizzaria de FNAF. E obviamente não era. A pizzaria fez alguns posts na internet falando pra pararem de ligar pra eles. E o Scott também fez um post pedindo o mesmo e pedindo desculpas. Por que colocaram o número lá? Que foi coincidência apenas o número dos códigos. Running tá. É o número do código que parecia um número de telefone que, curiosamente, era de uma pizzaria. Que loucura! 80S. Essa fangame foi incrível e promissora. Muitos youtubers jogaram e gravaram, porém o rumor saiu de que ela escondia um vírus. E quando você abria ela, parecia um aviso do Windows Defender. Até o Dalco, um youtuber enorme, falou que achava que tinha pegado um vírus. E aí o estrago foi feito. Depois de alguns testes, foi provado que a fangame não tinha vírus nenhum. Mas a imagem da fangame ficou tão manchada que os criadores dela decidiram não continuar e nem dar sequência no remake futuro que ela teria. Que Scott pena, hein? Calton vendeu a alma. Existe Que isso? uma teoria que diz que o criador do jogo vendeu a alma em troca de reconhecimento. Antes ele fazia jogos cristãos e não tinha nenhum sucesso. Mas depois de fazer um jogo de terror, ele teve muito reconhecimento. A autora do artigo faz sentido. afirma isso, mas parece ser só um rage bait mal feito. Não faz sentido nenhum, com todo respeito. O Scott Calton, ele fez vários outros jogos, né, e assim, o FNAF ia ser o último, e aí acabou dando certo, foi inspirado nos próprios jogos dele, que ele fez o FNAF, né, ele tinha um jogo de um castor e um pai castor, que a galera zoava ele mesmo, os próprios amigos e tudo mais, que parecia que os bichos eram animatrônicos, de tão quebrado que era a movimentação, era esquisito, e aí ele fez os animatrônicos, né? E obviamente não foi nem baseado em Chuck E. Cheese nem nada, segundo ele próprio, mas eu acredito que teve uma inspiração de leve. Plágio entre fangames. O sucesso de FNAF inspirou milhares de desenvolvedores amadores, mas também gerou casos de plágio. Alguns jogos copiaram não apenas a ideia central, mas modelos, texturas e sons. Isso aconteceu já na fangame The Return to Freds, onde o criador pegou uma sprite do Candy pra colocar no segundo jogo, mas ele removeu quando reclamaram disso. Então deu tudo certo, mas eu vou falar dessa fangame depois. Só que eu acho que é de boa roubarem ideias ou coisas do tipo entre fangames, já que o jogo nem é original por si só. Ele já é a cópia do FNAF original.
Mas tem uma criação, tem um trabalho por trás de cada sprite, de cada som, às vezes. Ou até mesmo você compra o som na internet pra você poder usar, né? Enfim. Five Nights at Freddy's 3D musical. Essa foi uma música feita lá em 2016, que seria o POV do Springtrap na pizzaria. A questão problemática... O point of view do Springtrap na pizzaria do FNAF 3. Acho que é só uma única frase mesmo, onde o Springtrap fala: estou viciado em guardas, e tem muitos guardas pra mim estudar eles. Primeira teoria. Meu Deus, caramba. Uma das primeiras teorias de FNAF foi de que a lore de FNAF se baseava em fatos reais. Acontece que em uma pizzaria nos Estados Unidos, Chuck E. Cheese, aconteceu um incidente, onde o homem entrou numa pizzaria e desviveu algumas pessoas. Havia também animatronics nessa pizzaria, e eles eram bem estranhos. Acontece que a data onde se passa FNAF 1 é 1993, o mesmo ano do incidente, o que era muita coincidência para não ser verdade na época. Porém, o Scott Calton se pronunciou, dizendo que FNAF não tinha nada a ver com o ocorrido. Ele diz, inclusive, que não tem nada a ver com Chuck E. Cheese. Eu acho que é justamente para desligar completamente a franquia desse acontecimento real, que foi desastroso, né? Manchou de sangue a história da humanidade. E eu acredito que ele quis se desvincular disso aí, né? Five Nights at Haunted House. Essa fangame mobile foi bem polêmica na comunidade. No Eu acho que eu já vi essa fangame aqui, já vi falar sobre ela. geral, ela era bem simples e de qualidade questionável. Bem Porém, zoada. o criador usou jornais de acontecimentos reais para fazer a lore do jogo, de duas Caraca. mulheres que foram desvividas em 1993. Obviamente, isso foi um desrespeito enorme com os casos. Sim. E hoje a fangame não tá mais disponível para download. Camada 4. Merchandising oficial. Ao longo dos anos, FNAF expandiu muito além dos jogos, criando uma linha extensa de produtos oficiais, desde Certo. pelúcias até action figures e livros. Porém, parte da comunidade critica o preço elevado desses itens, especialmente em países fora dos Estados Unidos. Olha, eu preciso confessar que eu não compro produtos de FNAF porque eu acho caro também. Nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, né? Onde o valor pode ser até 4 vezes maior que o original, por conta de importação e revenda. Essa disparidade causou alguns debates sobre exploração do público. Scott Calton nazista. Isso aqui é uma parada que é complicada. Não isso do Scott Calton, mas o do preço, né? Porque é uma coisa meio incontrolável na maioria das vezes, né? Porque são muitos processos, e eu não tenho certeza. Eu acho que é mais válido pensar, vale a pena esse bonequinho de plástico por esse preço aqui? Não, então não compro. Acho que é mais assim, né? Enfim. Algumas pessoas notaram uma semelhança grande do personagem antigo do Scott Calton com uma suástica. E depois Isso aqui eu acho bobagem, hein? Sendo bem honesto mesmo. das doações que vazaram dele apoiando partidos republicanos bem conservadores, isso deu espaço para muitas acusações. Porém, isso não parece muito lógico para mim. Eu também, eu concordo com... Porque acabaram juntando uma coisa a outra e inventaram uma coisa na cabeça. E o personagem dele é um bichinho correndo. Eu sempre vi assim. Alguém viu diferente disso? Pode ser honesto. Aqui eu acho que é forçação de barra, tá? Venda de FNAF no mobile. O jogo foi portado para mobile há muitos anos, mas tem um negócio bizarro. O primeiro porte mobile de FNAF 1 era pago. Logo, É quando verdade. você pega um jogo, você espera receber o jogo todo grátis. Só que FNAF Mobile tinha uma loja dentro dele, o que não é muito ético. Se o jogo fosse de graça, até estaria ok. Mas vai saber o que o Scott estava pensando na época, né? A propósito, era vendido cheats para facilitar o jogo e algumas pelúcias dos animatronics. São coisas que eu acho que não afetam tanto o jogo, tirando os cheats ali, tá? Mas realmente, ele ser pago e caro assim é meio esquisito. Nossa, ele vai falar de Candyland. Isso aqui é tenso. Candyland. Esse foi um FNAF não oficial, que prometia ser um projeto de FNAF NFT. NFT é um tipo de criptomoeda, que não deu certo para explicar de uma forma simples. O mais polêmico que eu achei sobre foi o design que eles usaram para personagem da marca. Acontece que a maior parte das pessoas se interessaram pelo design dela, e não pelo projeto em si. Que é muito bem então feito. ele meio que acabou morrendo. Fake jumpscares. Segredos, easter eggs e jumpscares fakes eram extremamente comuns lá no início da comunidade. O jogo era 2D, então com alguns minutos no Photoshop ou no Vegas, você conseguia fazer algum easter egg fake tranquilamente. E as pessoas realmente caíam nisso achando que era real. Isso foi sendo extinto com o tempo. Eu acho que é porque a internet acabou ficando um pouco mais esperto. E também os jogos 3D e qualquer coisa hoje em dia levam muito mais tempo. Verdade. Camada 5. Jumpscare Springtrap. Logo no lançamento de FNAF 3, que
seria o último jogo da franquia, as pessoas ficaram animadas com a quantidade de referências ao Springtrap e animações que eram bem assustadoras, já que ele seria um animatronic bem bizarro. Mas chegando no jumpscare, isso decepcionou quase todos que jogaram. Ah, tá, agora entendi. É porque é meio só, ele só chega, né? Porque é simplesmente o... Mas eu me assustei pra... Olha, tem muito tempo que eu não jogo FNAF 3, eu deveria jogar de novo. Muito tempo mesmo. Quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Springtrap se aproximando de você. Scott, vendo toda essa reação negativa, decidiu fazer mais um jogo pra fechar a franquia, FNAF 4. Ou seja, se o jumpscare do Springtrap fosse bom, tudo que conhecemos depois de FNAF 3 não existiria. Você imagina, cara? Tabs. Essa... Eixe... Eu chamo de dormir tabis, né? E esse aqui é uma questão bem sensível. Já dou o aviso de sensibilidade aí, tá? Era uma fangame nostálgica de FNAF e muito promissora. Porém, o desenvolvedor dela começou a colocar alguns fetiches dele na lore, como estudar e coisas horríveis. Piorou quando ele começou a conversar em DMs com menores de idade, sendo um completo degenerado. Porém, pelo que eu vi no comentário do YouTube, alguns amigos dele disseram que ele foi preso e depois submetido a inúmeros tratamentos psicológicos. Sim. Assim, pelo menos, ele melhorou bastante, mas agora tá afastado da internet e provavelmente não vai mais voltar. Isso aqui foi uma parada paia que aconteceu. Eu cheguei a fazer a história do jogo e tudo mais. Deve estar no canal ainda, não sei. É aquela questão difícil, mais uma vez, né? Separar a obra do criador. Até quando, até onde dá pra fazer isso, né? Return to Threads. Antes mesmo do lançamento oficial de FNAF 3, um desenvolvedor indie chamado Tyler criou um fangame falso chamado Five Nights at Freddy's 3, apresentando screenshots e gameplays que enganaram parte da comunidade, que acreditavam ser um vazamento do jogo real. O Candy estava ali, né? Acho que é isso que ele falou que ia comentar depois. Quando o FNAF 3 verdadeiro foi anunciado por Scott, o criador rebatizou seu projeto para Return to Threads, para evitar problemas diretos com Scott. O jogo acabou recebendo várias sequências, Return to Threads 2, 3, etc. Mas rapidamente ganhou uma reputação. Além disso, a comunidade apontava que as mecânicas pareciam cópias mais ajustadas dos jogos originais, sem identidade própria. Embora ela realmente é uma fangame bem nostálgica, já que na época tinham alguns que não tinham dinheiro para comprar os jogos originais, e usavam The Return to Threads como alternativa para isso. Teoria adulta. Essa teoria fala que o Sister Location não era seguro para crianças. O design não era atrativo para crianças. E também era um lugar perigoso pela quantidade de cabos espalhados. Alguma criança brincando poderia levar um choque ou algo do tipo. Os animatronics seriam puxados por um público adulto. Vendo o design da Balor e da Baby, talvez faça sentido. Mas diferente do que muitos pensavam, não de relações com robôs ou Rule 34, mas sim focado em piadas e atrações para um público mais velho. Porém, não houve confirmação real. E também os animatronics Funtime são feitos para capturar crianças. Então isso talvez derrube essa teoria. Mas e aí? Comenta qual polêmica faltou. Dá like, se inscreve e vira... Eu não sei qual faltou, mas eu posso dizer pra você a que mais me incomoda é das teorias. Ele falou dos youtubers, né, que foram cancelados, essas teorias e tudo mais, mas eu falo isso mais pras pessoas como geral, tá? Que tentam teorizar, que vão lá no Twitter, falam uma teoria e tudo mais e acabam sendo... as pessoas não gostam, não curtem, e aí humilham uma pessoa ao invés de só falar, cara, pô, na minha visão você tá errado. Não, é tipo, cara, você é burro, você tá errado porque não é assim, já foi dito não sei aonde, não sei o quê. E aí depois a gente sofre, né, com retcons, como a gente viu, né, todo mundo achava William Afton, Bernie Trap, não sei o quê, veio o The Mimic, agora, pra onde que vai, né, tivemos retcons desse tipo, tivemos... teorias que substituíram outras, então eu acho que a gente sempre tem que manter o respeito dentro da comunidade, qualquer uma que seja, para tornar um lugar mais bonito para todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito na comunidade FNAF. Eu fui uma vítima disso, mas sou uma figura pública, eu acho que eu tenho que me blindar disso mesmo. E as pessoas que não são? Uma criança que pensou em alguma coisa bem legal e tudo mais e quer compartilhar com a galera, aí não sabem a idade dela, vão chamar ela de burra e tudo mais, podem desestimular uma pessoa que um dia seria um youtuber, que um dia seria um escritor, tudo porque, na verdade, não soube respeitar o pensamento daquela pessoa. Eu acho que isso é o que falta muito em FNAF, tá? Mas eu preciso dizer que é uma franquia que eu amo, gosto pra caramba. Eu sei que muita gente tá desgostando de FNAF, mas eu tô curtindo. Eu tô consumindo bastante coisa de FNAF, quero trazer mais teorias, curto. Gosto dessa ideia, assim, de ser um fã de FNAF ainda em 2025.